Boa tarde, Barueri. Está no ar o Inova SDPD. E hoje é diferente, é especial, porque a TV Inovação está comemorando um ano de existência. Então, a semana inteira tem programação importante, nova aqui, todo dia às 15 horas. Então, não percam, hein? Mas hoje, nós temos aí a honra de receber aqui, estar no cenário, né, no estúdio da TV Inovação, com o nosso secretário da SDPD, da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Barueri. O nosso secretário, o senhor Carlos Roberto da Silva. Muito bem-vindo, Carlinhos. Pode chamar de Carlinhos, né? Mais conhecido, né? Professor Carlinhos, seja muito bem-vindo, viu? Obrigado, Márcia. Fico muito feliz com o convite do Inova. Parabéns, né? Um ano de existência. E pode contar com a gente aqui. Seguimos em frente. Ok. Olha, pessoal, vocês que estão aí agora, nós estamos ao vivo pelo Instagram da TV Inovação, pelo Instagram da SDPD, da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Barueri. Estamos pelo Face, pelo sítio Centro de Inovação e Tecnologia. Então, vamos fazer aquilo lá que é legal, curtir, compartilhar, porque a entrevista vai ser muito bacana e nós vamos conhecer um pouco da SDPD e tudo que ela faz dentro do município de Barueri. Né? O Inova SDPD é o programa mais novo da TV Inovação e ele vem aí no ar a cada 15 dias e o intuito, o que é? A gente pensar um pouco aí na questão do universo da pessoa com deficiência e também trazer ao conhecimento de vocês, cidadãos de Barueri, os profissionais que trabalham na secretaria, né, secretário? E todos os serviços, não é isso? E todos os serviços, verdade. E é uma coisa muito importante, Márcia, que essas lives que a gente tem a cada 15 dias é divulgar os serviços da SDPD, que às vezes as pessoas confundem, né, às vezes quadros de saúde com quadros de deficiência. E lá a SDPD ela é voltada exclusivamente para a pessoa com deficiência. Isso. E dentro da própria secretaria, a gente também tem uma aba lá que é a Secretaria de Saúde, que é a parte de reabilitação da pessoa com deficiência, o SER. Então, na verdade, dentro da SDPD, nós temos duas secretarias, a SDPD, em todos os seus trabalhos, e a gente tem a parte da reabilitação, que é o SER, que é da Secretaria de Saúde. Tá vendo? Gente, olha como é importante o Inova SDPD, né? Porque a gente vai quebrando aí algumas coisas e conhecendo aí verdadeiramente todos os serviços. Eu vou aproveitar e agradecer a Cleusa Araújo, nossa intérprete de Libras, né? Que faz possível essa entrevista para as pessoas, né? Os surdos, né? E isso, a interpretação de Libras, aliás, é alguma coisinha que o Carlinhos vai falar para a gente. Já estamos fazendo parte do Barueri Sem Barreiras, né? E aí a gente está quebrando uma barreira, no caso, para os surdos, né? Com a interpretação dos nossos trabalhos, dos nossos materiais. Extremamente importante. Isso que é realmente uma acessibilidade, garantir, né, para todos. Com certeza. Então vamos lá, gente. Vocês já compartilharam. Quem não compartilhou, faça isso agora. Né? TV Inovação, um ano de aniversário, com esse programa super especial no nosso estúdio aqui. Carlinhos, já que você já está falando bastante dos serviços, quando foi criada a SDPD, a secretaria? A secretaria foi criada em 18 de agosto de 2010. Agora, dia 18 de agosto próximo, a SDPD vai completar 11 anos de existência. Poxa, que bacana. Gente, 11 anos no município de Barueri, a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E isso é muito importante, porque Barueri sai na ponta da região aqui. Barueri foi a primeira. Com certeza, a Barueri foi a primeira aqui da nossa região oeste, das cidades mais próximas, né? E a gente se sente muito orgulhoso, né, com a criação da secretaria. Agora, nesse momento, começaram a surgir novas secretarias dos direitos nas cidades vizinhas, por exemplo. Fiquei muito feliz. E esse ano surgiu a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência da cidade de Osasco. Também, não muito próximo da gente, mas aqui para o lado da nossa região de Sorocaba, também foi criada a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência da cidade de Biúna. Essas secretarias têm sido parceiras junto com a gente, né, para a gente poder ajudá-los no desenvolvimento, e o que a gente puder fazer pela causa da pessoa com deficiência, a gente vai estar sempre à frente para poder ajudar. Olha só, então a gente já vai mandar aqui um parabéns para o nosso prefeito, o Rubens Furlan, né, que está sempre inovando, né? Com certeza, e não podemos deixar de falar
que a SDPD Barueri foi criada na gestão do Furlan, no ano de 2010. Exatamente. Foi um marco importante que a gente vem mantendo e vamos tentando trabalhar da melhor forma possível para tentar atender todas as pessoas com deficiência do nosso município. Com certeza. Gente, olha, e Barueri está sendo exemplo para outras cidades, pelo jeito, né, Carlinhos? Você falou Osasco, Ibiúna. Com certeza. Tem várias cidades que procuram a nossa secretaria como referência, né? O pessoal da Secretaria de Estado nos indica como referência. Se eu não me engano, São Caetano já esteve presente, São Carlos foi a última que nos procurou. E assim, a gente tem auxiliado bastante cidades, né, nesse quesito de poder ajudar, né, nessa criação dos direitos. Olha, pessoal, então esse programa aqui é para compartilhar com todos mesmo, porque isso serve até como prestação de serviço para outras cidades, né, Carlinhos? Com certeza, com certeza. Olha, então é isso aí. A SDPD fará 11 anos dia 11 de agosto. Esperamos que a Covid já tenha diminuído para que a gente possa comemorar, né? Na nossa gestão passada, que foi de 2017 a 2020, nós conseguimos comemorar os 3 anos, né, o aniversário da SDPD, e a gente compartilhava com os nossos usuários, com os familiares, né? E infelizmente no ano de 2020 a gente já não teve essa oportunidade de comemorar, que seria o 10º ano, seria um marco importante, lindo, né? Mas infelizmente veio a Covid, mas vamos trabalhar para que isso parece que já está diminuindo, que desapareça e que a gente possa no próximo, acho que esse ano ainda não vai ser possível a gente fazer essa comemoração, mas em 2022 com todo mundo com saúde? Com todo mundo com saúde, o 12º ano de criação da SDPD. É isso aí, gente, olha, vai ficar na história, porque vai ser um festão, porque tanto tempo sem comemorar, né, Carlinhos? A gente precisa comemorar. Você vê, a gente está em falta até das festas juninas, nossa, que eram grandiosas, onde as famílias, né, participavam. O baile da virada. O baile né? Maravilhoso, esse baile maravilhoso, né? Porque ele faz a inclusão mesmo com todos os convidados, com a família, né? Mas nós vamos falar isso aqui, tem bastante serviço aqui para falar. Carlinhos, a gente escuta muito a questão da empregabilidade, né? Como é que está a SDPD nesse setor? Olha, o departamento de empregabilidade nosso, ele não parou, né? Só no início da pandemia, porque realmente a gente era uma surpresa para todos, né? Esse vírus, e estava pegando, assim, a gente estava morrendo já gente próximos de todo mundo, e aí a gente ficou parado só por volta de uns 60 dias mais ou menos, mas trabalhando em forma de plantão, recebendo ligações, né? Não estávamos no atendimento presencial. Após isso, né, nós criamos uma portaria deixando a SDPD como serviço essencial. Realmente é um serviço essencial, que não pode parar. Porém, a gente teve de fazer várias adaptações por conta dos protocolos de higienização, e o departamento de empregabilidade ele continuou trabalhando, apesar que a demanda diminuiu bastante, né, porque muitas empresas, infelizmente, recuaram, pararam de contratar, mas assim, foi voltando aos poucos. A gente teve algumas seleções dentro da própria SDPD já nesse ano de 2021, e o mercado de trabalho ele está voltando a se aquecer. Então isso é importante, né, para as pessoas que tenham deficiência, através das leis de cotas, para os próprios empresários, né, saber que nós temos esse departamento e que a gente concilia, né, a empresa com a pessoa com deficiência, né? E também a gente tenta fazer o máximo possível para tentar ajudar a qualificar nas mínimas condições possíveis a pessoa com deficiência, né? Porque às vezes muitos não estão muito preparados para o mercado de trabalho, mas vale ressaltar que nessa nossa gestão do Barueri Sem Barreiras a gente conseguiu uma integração com a Secretaria de Indústria e Comércio para ajudar nos cursos de capacitação para a pessoa com deficiência. Então agora nós vamos ter esse parceiro, a SADES também, tá? Ela vai ser parceira nessa questão para poder a gente preparar, né, a pessoa com deficiência vai para o mercado de trabalho, né? Até às vezes na elaboração de um próprio currículo. Nós temos essas pequenas oficinas lá, mas agora a gente quer realmente participar junto com essas duas secretarias para poder capacitar melhor a nossa pessoa. Para somar, né? Para preparar. Isso. Gente, olha que notícia boa, hein? Ó, nós vamos completar 11 anos em agosto, a SDPD, um ano de TV Inovação. O Inova SDPD, esse programa é novo, e o Carlinhos já traz aqui o setor de empregabilidade da SDPD, fazendo parcerias, né, para preparar as pessoas com deficiência para o mercado. E, geralmente essas empresas são em Barueri, Carlinhos? Não, varia muito, né? Tem empresas de toda a região do estado, às vezes nos procuram,
solicitando pessoas com deficiência, às vezes porque estão pressionados por conta da lei de cotas, né? Então nós trabalhamos também com empresas de fora do município, mas a maioria é de dentro do município, né? E praticamente todo mês o nosso departamento de empregabilidade, eles elaboram uns dados estatísticos, né? Eu gosto muito de trabalhar com dados. Sim. E hoje mesmo eu recebi a estatística desse mês agora que passou, no mês de junho, e assim, a gente percebe, né, que de janeiro a junho tem evoluído, né, essa procura das empresas, a procura das pessoas com deficiência, e tem aumentado o número de contratações, graças a Deus. Então, gente, isso é importante. Então, você aí que conhece alguém, já sabe que na SDPD nós temos esse departamento, é só procurar, né, até já vou colocar aqui, tem o sdpd.faleconosco@barueri.sp.gov.br, né, Carlinhos? Isso. Que é importante. Então, se souber alguém, ou via e-mail por o sdpd.faleconosco ou pelos telefones da SDPD, tá? Depois, no final da entrevista, eu passo os telefones para vocês. Então, o setor de empregabilidade, excelente. E também tem um setor muito bacana no nosso município, que nos honra muito dentro da SDPD, da Secretaria, é a tecnologia assistiva. Explica para a gente, Carlinhos. Isso, esse departamento é fundamental, né? Principalmente nesse momento, né, que as pessoas ficaram em casa, precisando, às vezes, de uma cadeira de roda, de uma prótese, de uma muleta, um aparelho auditivo. E aí, assim, foi fundamental esse serviço que a gente não parasse, né? E, então, claro que na pandemia a gente teve bastante dificuldade, porque muitas empresas não estavam funcionando, porque a prefeitura teria que comprar. Fornecedores, né? Os fornecedores, também pararam. Eles pararam. Mas graças a Deus a gente foi ajustando aos poucos, né? E o nosso departamento da tecnologia assistiva, sim, está todo vapor. Claro que a gente tem que respeitar ainda os protocolos, né? Então a gente costuma falar para as pessoas ligarem, entrarem em contato com o Fale Conosco, que a gente faz o agendamento. Não é agendamento longo, não, é agendamento rápido. Não tem, a pessoa não fica esperando muito tempo, não, né? E explicar também, né, que quando a prefeitura compra, ela compra por licitação. Exato. E a licitação, e isso é importante, é fundamental. Sim, faz parte da transparência. Faz parte de uma transparência, você comprar com um preço melhor e de qualidade. Sim. Né? Então, às vezes, costuma ter os seus prazos legais, mas assim, a gente evoluiu muito nesse aspecto, e é um departamento que assim, é todo vapor também, a gente está sempre monitorando para que as pessoas lá na ponta que recebam essas tecnologias. Né? Então, isso, gente, é um departamento tão importante, principalmente para a pessoa com deficiência, porque a tecnologia assistiva ajuda a qualidade de vida dessa pessoa e muitas vezes voltar ao mercado de trabalho também. Com certeza, para você ver. Eu quero lembrar de uma última entrega que nós tivemos, foi uma entrega especial para a senhora Josefa, né? Ela mora ali acho que é Regina Alice, se eu não me engano. E a gente foi pessoalmente, o prefeito foi, porque ela é uma pessoa que tem 104 anos, né? Que bênção, até hoje a gente sabe, parece que é a pessoa mais velha do município. E assim, foi muito gratificante, ela não escutava quase nada. Ela perdeu a audição e aí a família não conhecia a SDPD, que fornece aparelho auditivo. E assim, foi muito bonito a gente ver ela escutando. Teve o caso também do Pedro, um garotinho que tem 5 anos, que assim, parece que ele teve um diagnóstico errado, né? E não identificaram que ele era surdo. E foi muito emocionante a gente ver o Pedro colocando o aparelho, ele escutar o som pela primeira vez, né? Assim, é emocionante. Vale a pena, né? Vale a todo pena, o trabalho e o serviço. Gente, se eu não me engano, essa matéria, que até o Furlan esteve com você, nosso prefeito, né? Isso, com a dona Josefa. Com a dona Josefa, está no ar, né? Eu acho que eu vi no Face da SDPD, entrem lá no Face, dá uma curtida lá e compartilhem, porque fantástica a matéria, vale a pena, né? Vale a pena. Então, gente, você está vendo? Muitas pessoas que moram em Barueri, por isso que é importante a sua participação, o seu compartilhamento, porque essas informações podem chegar a pessoas que estão necessitadas, que residem no nosso município e não sabem, né? Desconhecem o serviço, né, Carlinhos? É verdade. Então, mais uma vez a gente fala e ressaltar, né, que as tecnologias,
A gente fornece para a pessoa com deficiência, ela precisa ter o CID da deficiência, né? Porque às vezes a pessoa tem um quadro de saúde, às vezes fez uma cirurgia, precisa de uma cadeira de roda. Então, a tecnologia não é pela SDPD, normalmente seria pela SADS ou Secretaria de Saúde. Né? Então, tem que deixar bem claro que a SDPD é especialmente para a pessoa com deficiência, laudo, né? com laudo da deficiência. Tá? Não importa qual é a tecnologia, a SDPD fornece qualquer tipo de tecnologia. Ok, tá vendo, gente? Então, ó, você tá vendo? O Inova SDPD de 15 em 15 dias é só informação importante que faz a diferença na vida dos cidadãos. Olha, a gente também tem lá na SDPD as atividades físicas, né, Carlinhos? Como é que é isso? Então, mais uma vez a gente volta a ressaltar que as pessoas ficaram em casa. Nós tínhamos as atividades presenciais na secretaria, mas por conta da aglomeração, você tem que manter o distanciamento, a gente não parou com as atividades esportivas, na verdade, atividades físicas, né? As atividades físicas. Então, essas atividades físicas estão acontecendo de forma virtual. Né? Basta a pessoa entrar em contato com a SDPD, né, nos canais que você já divulgou, e começar a participar dessas atividades físicas de forma virtual. Você sabe que foi hoje que eu recebi um vídeo da dona Cícera. Você conhece a dona Cícera? Conheço a Cícera, conheço. Ela muito feliz com esqueci o nome do filho dela, o Marcelinho. Marcelinho. O Marcelinho tem síndrome de Down, é um boneco. E ela mandou um vídeo para mim do Marcelinho fazendo atividade física na casa dele através da SDPD online. E a profissional que estava dando é a Adriana, a professora Adriana? Não lembro quem era o profissional, mas assim, eu fiquei assim, muito feliz, né? De ver que ele estava chegando lá na casa das pessoas. O próprio Enzo, seu filho, Enzo, né? Eu falei da Adriana, gente, porque ela é uma profissional da SDPD e a aula dela de atividade física não é 10, 15 minutos não, viu? O Enzo sofre, o Enzo, meu filho é autista, ele sofre lá 40 minutos com ela sem nem beber água, o menininho sofre. Então, a atividade física da SDPD vale a pena, é online, eles ligam, né, se conectam, e assim, tudo começa aos poucos, mas é super importante. Então, se você está assistindo, né, Carlinhos? Ligue lá e agende, né? Entre em contato, né? Os nossos profissionais estão trabalhando de forma remota e assim, esperando que logo, né, passe essa pandemia para a gente poder voltar na forma voltar na forma presencial. Né? E assim, a pandemia nos trouxe problemas, mas também trouxe algumas soluções. Da gente trabalhar de forma virtual, a gente consegue chegar mais longe também, a mais pessoas, né, que às vezes no presencial não poderia estar presente. Então a gente aprendeu um pouco com a pandemia. Viu? Não, a gente sempre aprende. A pandemia trouxe essa opção de um serviço online, né, Carlinhos? Verdade. Porque muitas famílias também que moram um pouco distantes, elas talvez prefiram até fazer online, né? É verdade. E que nem você falou dessa questão da distância, né? Nós estamos trabalhando agora, junto com a Secretaria de Esportes, nós já começamos a conversar, para que a pessoa com deficiência ela seja atendida no seu próprio bairro. Vamos dar um exemplo aqui bem claro. A SDPD, ela faz essas atividades esportivas. Imagina uma pessoa que mora no Parque Imperial. Ela teria que se deslocar lá do Parque Imperial para fazer uma atividade, às vezes, de 1 hora na SDPD. E sair umas 2 horas antes, porque pode ter imprevistos, né? Imprevisto, né? Que é um dos bairros mais distantes aqui da Secretaria, né? Então, a gente já está em conversas com a Secretaria de Esportes para que haja inclusão dentro da própria Secretaria, nos ginásios lá, por exemplo, do Parque Imperial, no Parque dos Camargos. Então, essa conversa está muito avançada com o secretário Tom, graças a Deus. Gente, isso é um furo, hein? Um furo de matéria, um ano de TV Inovação, um furo do nosso secretário aqui. O Tom Moisés, né, secretário? Secretário de Esporte, Tom Moisés, olha aí, ó. Nós estamos aqui, ó, muito felizes por essa parceria e essa inclusão na área de esportes e principalmente para pessoas que moram distantes, né? Parabéns, viu, Tom? E isso é importante, que assim, o governo está coeso, né? Então, quando eu falo da indústria e comércio, quando eu falo da SADS, quando eu falo agora da Secretaria de Esportes, a gente precisa dessa integração. Ninguém faz nada sozinho. Exatamente. A SDPD não faz nada sozinho. Por exemplo, quando a gente fala de acessibilidade,
a gente depende de outras secretarias. Exatamente. Então, quando o governo é coeso, quando tem essa união, a gente consegue avançar. Então, essas conversas estão muito avançadas com a Secretaria de Esportes, a SDPD vai estar sempre junto, né? Vamos estar sempre junto nessa questão. Quanto mais a gente puder incluir a pessoa com deficiência, é melhor. Seria perfeito, né, Carlinhos? Porque nós temos muitos atletas aí de ponta, né? Com deficiência que poderiam estar até representando, né? A gente, graças a Deus, a gente tem um ainda. Ó, nós vamos falar sobre isso, gente. Depois nós vamos falar sobre isso. Tá aqui na sequência, que é tanto assunto. Então, a atividade física está acontecendo, não parou, né, Carlinhos? Então, e olha, vale a pena, viu? Agora vem uma coisa assim, que é a menina dos olhos do Carlinhos, Centro-Dia. Conta aí um pouco aí. Eu falo que, assim, quando a gente iniciou a gestão em 2017, as mães nos procuravam. Olha, elas já sabiam da criação do Centro-Dia, que é um projeto novo, né? Poucas cidades no Brasil têm esse projeto. E quando a gente assumiu a secretaria, existia lá o CAIPED, que era, na verdade, são usuários que eram da antiga escola especial, que ficaram remanescentes, que já não tinham mais idade escolar, e eles permaneceram na secretaria com o projeto do CAIPED. Que era maiores de 18, a partir de 18, a partir né? de 18. E o Centro-Dia é para maiores de 18 anos mesmo. Aquelas pessoas com deficiência que às vezes não vão conseguir ir para o mercado de trabalho, o que vai acontecer na vida delas, né? Então, o Centro-Dia, dentro do projeto do governo federal, ele é um programa da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. Então, foi uma outra parceria, por isso que eu falo, o governo unido é mais fácil. Aí eu conversei com a doutora Adriana na época, falei para ela, olha, nós temos o espaço na secretaria, se você me permitir, a gente pode estar fazendo junto, e a gente segue firme, e aconteceu, né? Aconteceu, graças a Deus. Eu acho que foi em 2018, eu não lembro agora. Do Centro-Dia. Do Centro-Dia, que a gente começou, a gente conseguiu chamar os profissionais de diversas áreas via concurso, psicólogo, assistente social, físico. A equipe multidisciplinar, né, psicopedagogo. E nós já tínhamos os professores, que é a parceria com a Secretaria de Educação. Então, a gente conseguiu, né? Nós tínhamos lá por volta de 100 pessoas que eram do CAIPED, que só tinham atividades com professores. Sim. E com a equipe multidisciplinar, né? A gente conseguiu ampliar. Hoje nós passamos de 200 pessoas. Eu não sei o número exato, mas assim, já mais que dobrou, na verdade, os atendimentos. Que continuam, né? Porque como é uma atividade coletiva, uma atividade social coletiva, a gente teve de suspender essa parte coletiva por conta da pandemia, mas a gente continuou tendo essas atividades online. E isso que eu ia falar, gente. Olha, o Centro-Dia é muito importante, é um serviço recente no município, como o Carlinhos disse, em parceria com a SADES, né, com a doutora Adriana, e para maiores de 18 anos. Pessoas com deficiência, né, Carlinhos? Correto. E é importante porque aos 18 anos são jovens, né? As atividades são outras, né, Carlinhos? Eles crescem também, os interesses são outros. E o Centro-Dia consegue fazer com que as atividades sejam de acordo com a idade, a personalidade de cada um, né? Atividade de vida diária, que é super importante, né? E a gente tem, assim, grandes avanços, né? Eu mesmo... Eu acompanho de perto, eu vejo alguns usuários nossos, né? Eu vou dar um exemplo aqui, eu gosto de dar exemplo, né? Eu vejo o Naor, né? Eu acho que o Naor deve ser o usuário mais antigo da SDPD, né? O Naor, eu não sei se ele já chegou nos 60, se está beirando, e ele faz parte do Centro-Dia. E o Naor, quando era o CAIPED, eu lembro que assim, a comunicação dele era bem restrita, ele é Down, né? Ele tem síndrome de Down. E hoje, assim, a gente vê o Naor conversando, a gente cumprimenta, bom dia, Naor, boa tarde, né? Um pouco antes da pandemia, né? E o Naor se comunicava, e eu vejo a felicidade, né? Que eu acompanho a família do Naor, né? Que ele é filho do ex-vereador Isaías Pereira Souto, que deu nome à nossa secretaria, né? O nome da nossa secretaria é Isaías Pereira Souto. Então são exemplos, né? O Naor é o exemplo mais claro que a gente vê, né? Da pessoa conseguindo avançar, né? na vida, né, Carlinhos? Isso, então não tem idade. É dos 18, a gente não tem limite, né? Enquanto a pessoa quiser
participar do Centro-Dia. Exatamente. E, gente, isso é muito importante. Então, você vê, Barueri, quanta coisa, quanto serviço de ponta, de qualidade que nós temos na cidade. E essas pessoas com deficiência, elas precisam dessas atividades para a vida inteira. Então, o Centro-Dia é um local realmente de aprendizado e muito com as famílias. Eu vejo as mães se comunicando entre elas. É verdade. Né? Elas também participam, né? Elas também participam. A gente tem atividade com as mães, né? E a gente interage com as mães, porque é importante você ter o feedback da família, né? Você está trabalhando ali com a pessoa com deficiência, mas para a família também é importante a gente saber qual é o anseio da família, o que ela almeja. Onde ele precisa melhorar, Onde ele né? precisa Porque às melhorar. vezes a terapeuta precisa saber, olha, o Enzo, ele gosta de enxugar a louça, por exemplo. Estou falando uma coisa do meu filho, né? Então, essa atividade, ela ajuda na parte neurológica dessa criança, desse adolescente, e também leva a aprender outras atividades. Eu quero citar um outro exemplo também, que é uma pessoa que, assim, ela ama muito a secretaria. A gente chama ela de irmã Ana, né? Ela é a mãe do Pedro. E eu conheço o Pedro. O Pedro foi meu aluno no Mário Joaquim, pra você ter uma ideia, faz muitos anos. E depois eu reencontro o Pedro na SDPD. E claro, não é esse o objetivo do Centro-Dia, mas quando ela diz para mim assim que o Pedro já consegue escrever o nome dele, olha isso. bem claro, não é a escola, Não é a mas, escola. mas ele conseguiu desenvolver isso, a felicidade dela, do Pedro. Olha, o Pedro consegue escrever o nome dele. Isso é muito gratificante você ouvir isso de uma mãe, né? Exatamente. E olha, bem, gente, se a gente começar a pensar, olha o que o Centro-Dia, o que a SDPD não faz na vida dessas crianças. Se a gente for pensar na inclusão, né, Carlinhos? A inclusão escolar é recente. Então, muitas pessoas nessa idade do NAOR não tiveram oportunidade, às vezes tinha capacidade, mas não puderam aprender. Porque não existia essa inclusão na escola. E o Centro-Dia, de uma certa forma, vem resgatar isso, né? Pra gente, assim, todo o avanço na vida da pessoa com deficiência é importante. O fato dela conseguir se arrumar, se trocar, tomar um banho sozinho, isso é pra gente gratificante. É uma vitória, né? Então, dentro do Centro-Dia, a gente conseguiu ver vários avanços nesse sentido. Quando eu dei o exemplo de escrever o nome, é apenas um exemplo, que não é esse o foco, mas para nós é gratificante ver esses avanços. E a sociabilização, né? Com certeza, entre eles, entre os familiares, né? Tem, assim, muitos pais, né? Graças a Deus, eles mandam mensagens, eles elogiam, a gente costuma estar recebendo essas mensagens. E é bom a gente, né, receber um elogio, né? A gente fica muito feliz. Sempre E também, assim, crítica também, para a gente poder ver onde que a gente está errando, para poder consertar, não é só elogio, né? Tem as críticas que são bastante construtivas para a gente poder acertar, né? Por isso tem o Fale Conosco, sdpd.faleconosco, é um nome grande, @barueri.sp.gov.br, tá bom? Carlinhos, vamos pular para um outro, são tantos assuntos, porta de entrada. Como é que é essa porta de entrada da SDPD? Essa porta de entrada também foi um serviço criado na nossa gestão. Qual é o objetivo da porta de entrada? Primeiro, a porta de entrada são pessoas que conhecem todos os departamentos da secretaria. Qual que é o maior objetivo disso? Porque às vezes a pessoa vai na secretaria, vou dar um exemplo, às vezes ela vai lá para solicitar uma prótese de membro inferior. Só que ela só vai na secretaria atrás disso. A porta de entrada já consegue ter um olhar para saber, olha, será que ele pode ir para o mercado de trabalho? Já pensa nessa possibilidade. Então, além da prótese, ele vai procurar só a prótese. Olha, ele pode ir para o mercado de trabalho? Você tem interesse? Nós temos um departamento de empregabilidade. Ou você gostaria de praticar algum esporte? Nós temos um departamento esportivo. E assim por diante. Entendi. Então, a porta de entrada, ela consegue ter um olhar ampliado da secretaria. Se a pessoa, às vezes, só vai por um determinado motivo, às vezes vai lá para buscar aquela carteirinha de identificação de pessoa com deficiência. E a porta de entrada faz um filtro, consegue analisar ela num todo. Não só naquela parte específica que ela solicita. Então, isso foi muito importante também. E, para isso, os funcionários que estão na porta de entrada, eles devem conhecer todos os departamentos. E é isso que a gente fez. Então, é um atendimento especializado, né? Então, a porta de entrada, se você está assistindo, né, tem alguém na família, né, ou um filho, chegar na SDPD, no serviço porta de entrada, fazer o seu cadastro, né, Carlinhos? Na verdade, assim, a primeira coisa que a pessoa chega na SDPD, ela vai na recepção. Sim. Então, a recepção seria, né? Mas
o que a recepção faz? Ela já encaminha, que é do lado, Pra é aquela porta de sala entrada. de vidro que é a porta de entrada. Ali começa o filtro, para a pessoa não ficar circulando em vão dentro da SDPD sem Sim, saber para onde vai. Então, assim, exatamente. a porta de entrada sabe exatamente o que a pessoa, onde que ela tem que ir, se ela oferecer novos serviços ou atividades para ela. Então, isso também foi um sucesso. Tá. Então, gente, operação. esse serviço é importante porque dá um panorama para as famílias, né, de pessoas com deficiência, o que o município, o SDPD, oferece, né, e está ali à disposição. Então, compartilhe essa live, gente, que tem muita coisa boa ainda. Agora, uma coisa que é transporte adaptado. Carlinhos, explica para a gente como é que funciona, o que é essa adaptação, explica para nós. Bom, o transporte adaptado é um transporte que, o próprio nome já diz, era para transportar cadeirantes, né? E dentro da van nós temos lá algumas vans. Essa van ela transporta no máximo 3 cadeirantes e com 3 acompanhantes, né? Claro que no momento da pandemia esse serviço também não parou, porque eu senti que a necessidade deles seria maior. Imagina eles terem que pegar, apesar que os nossos ônibus têm adaptação, né, acessibilidade para cadeirante, porém a empresa dentro do ônibus só cabe um cadeirante, só é acessível para um cadeirante. Então o transporte ele vem para ajudar nesse sentido. Então a gente tenta fazer, olha, quem tem o cartão de isenção, ele não precisa do transporte adaptado. Agora, quem não tem, usa o transporte adaptado. Mas no momento da pandemia, a gente teve de repensar isso, para evitar a contaminação da pessoa com deficiência. Exatamente. Né? E o transporte público, queira ou não, às vezes em determinados horários, eles são muito cheios. Né? Então a gente estendeu, nesse momento de pandemia, principalmente para alguns serviços nossos, vamos dar um exemplo aqui, a ecoterapia, a gente acabou cedendo o transporte adaptado para as pessoas com deficiência que não eram cadeirantes, que não são cadeirantes. Entendi. Só para evitar com que as famílias pegassem transporte público nesse momento. Mas, agora, com as pessoas se vacinando, graças a Deus, né, os serviços logo vão retomar na forma presencial, a gente vai ter que destinar o transporte realmente para onde ele foi criado, que é para o cadeirante, né? Ou seja, então o transporte adaptado, esse serviço, ele está sendo para não ficar sem utilizar, está estendendo a mão para aqueles que estão precisando nesse momento, né? Porque a gente realmente pensou, falou, nossa, como é que a pessoa que não tem um carro próprio vai se deslocar para fazer algum serviço? Sim. Então a gente fez com esse objetivo, né? A gente sentiu que as pessoas estavam necessitadas naquele momento, mas a gente está assim torcendo muito para que a pandemia já está dissipando, está diminuindo, as pessoas estão se vacinando, né? As crianças ainda não, né? A gente sabe que a vacinação é para os maiores de 18 anos, né? Mas eu acredito que essa vacinação, né? O meu ponto de vista é que, como alguns países, vão começar a vacinar também os menores, né? Sim, é uma questão, acho que de tempo, né? De chegar lá, né? Então, o transporte adaptado não parou também, está funcionando. Então, aquelas vans... Gente, as vans são... Olha, mas vamos dizer uma coisa, é bem requisitado. Então, a gente tem 10 vans e nós temos um universo aí muito grande de pessoas com deficiência que necessitam. Que estão utilizando o serviço. Estão utilizando. Então, se a pessoa quiser, tem também uma fila, deve ter, tendo não eu. Não é bem fila, mas às vezes se não bater com o horário do agendamento, também... às vezes, infelizmente, tem um fluxo, gente, que tem que ser respeitado, né, Carlinhos? Então... Mas a gente, assim, na medida do possível, a gente consegue atender quase todo mundo. Tá bom. Gente, outra coisa que tem um programa lá que chama Programa de Apoio. Esse tem muita gente que não conhece, é super importante. Explica pra gente. Esse programa de apoio, ele, na verdade, é um serviço que a gente chama de apoiadores, né? É como se fosse, não é o cuidador, mas a gente fala que é o apoiador, que são daquelas famílias, aquelas pessoas com deficiência que às vezes não conseguem chegar até a secretaria, por ter uma deficiência um pouco mais grave, né? E elas não teriam esse acesso, às vezes porque o familiar, às vezes, são de idade, não conseguem trazer até a SDPD, e essa pessoa com deficiência é dependente desse idoso. Então, esse serviço é um serviço em que esse apoiador vai até a casa da pessoa, né? Ajuda nas necessidades mais básicas das pessoas. Às vezes tinha casos que as pessoas às vezes não conseguiam nem sair de dentro do quarto, para você ter uma ideia. Né? E aí, com esse serviço, a gente indo até a família, até a casa, a gente conseguiu ajudar muito essas pessoas que
ou chegam, né, de forma espontânea à secretaria. Olha, gente, esse serviço é muito importante porque muitas vezes, né, os pais também já estão mais idosos, não têm, né, essa condição de levar o filho para os tratamentos, né, para as terapias da STPD, e os profissionais da terapia do programa de apoio são profissionais que sabem conversar, né, Carlinhos? Sabem convencer às vezes, né, de outra forma, isso, né? Eles conseguem chegar à família, dar aquele apoio para a família, né? Às vezes para levar até a própria pessoa com deficiência numa UBS mais próxima. Exatamente. Né? Então, esse serviço ele ajudou muito. Aqueles casos das pessoas, né, que conseguem ir, né, e aqueles casos que às vezes estão acamados, né, não conseguem, e a gente consegue oferecer esse trabalho na casa da pessoa. Gente, muito importante. Parabéns, viu, Carlos? Porque esse programa de apoio é excelente, porque a gente tem aí quase tudo aí na tecnologia hoje, né, Carlinhos? Muitos pais são mais idosos, não têm esse acesso à tecnologia, né, e aos serviços, né? Então, é extremamente importante. Parabéns. E agora, assim que eu amo, a ecoterapia, porque a gente tem agora uma hípica linda, né? Fantástica, né? A hípica, né? O trabalho de ecoterapia, ele é fundamental para a pessoa com deficiência, né? E principalmente nesse momento em que as famílias ficaram em casa, né? Principalmente os casos do autista, né? Que a gente sabe que ficaram todo mundo preso dentro de casa, né? Então, os problemas podem ter aumentado. E a ecoterapia, ela, na verdade, ela ajuda muito nessa questão, né, da reabilitação da pessoa, tanto no físico quanto na questão da interação do autista, né? E que nem você falou, hoje nós temos a nossa própria, né? Que fica ali em Alphaville. Ela é, assim, digamos que é uma das mais modernas, né, aqui da nossa região. Na verdade, acho que deve ser uma das mais modernas até do Brasil, né? Eu acho. E nós temos lá um total de 300 pessoas sendo atendidas mês, né? No momento da pandemia a gente não parou, a gente foi para cima, né? Inclusive a gente teve lá... gente, tem uma matéria boa aí sexta-feira, eu nunca tinha visto, o Carlinhos participou lá, né, Carlinhos? Ele vai contar melhor para vocês, mas teve a festa junina na ecoterapia. Teve quadrilha de cavalos, eu nunca tinha visto isso com as crianças e com os familiares na festa junina. Conta um pouco, Carlinhos. Respeitando os protocolos de higienização, né? Porque na verdade não poderia ter a festa, né? Para aquela festa junina a gente já lembra de aglomeração. Então foi específico em alguns horários, e aí o pessoal da Eco lá foi fantástico. Eles criaram a festa junina dos cavalos. E aí eu fui intimado a ser o padre e fazer o casamento da égua e do cavalo. Olha, eu não lembro o nome agora. Outro furo da TV Inovação, Inova STPD. O nosso secretário, ele foi o padre, ele casou o cavalo e a égua, mas não lembro o nome deles também. Eles tinham dois... Acho que é Trovão. Trovão, né? Eu não lembro. Eu sei que são dois cavalos brancos, né? Eu sei que eles estavam a caráter. A égua vestida de noiva, o cavalo de noivo. Noivo. E aí as famílias na verdade, estavam tendo 3 atendimentos. Na verdade não foi, a gente fala festa, mas na verdade foi no horário do atendimento. Foi uma atividade a mais, né? Para sair um pouco, né, do padrão e entrar no clima de festa junina. A terapia foi com trajes, né? A rigor, né? E o Carlinhos foi convidado, chegou lá, ele era o padre. Não, mas assim, nós estamos com saudade de festas, né? O brasileiro é muito festivo, gosta, né? A gente gosta de abraçar, gosta de beijar, e assim, a gente sente falta de uma festa. Aquilo eu falei, o casamento dos cavalos foi muito bacana. Foi muito legal. E as famílias, assim, curtiram muito. Muito, né? As mães adoraram. Também elas não acho que nunca tinha visto, eu nunca vi. Né? Casamento, festa junina, dentro da ecoterapia, num casamento da tropa, né? Dos cavalos, né? Tinha padrinho e tudo, vocês não têm noção. Aliás, entra na rede social do Facebook da SDPD, Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Barueri, porque tá essa matéria aí, tá lá o Carlinhos casando 2 animais ali, Carlinhos. Foi uma questão de brincadeira, mas eu acho que valeu a pena. Valeu a pena. E eles também gostaram, as crianças gostaram. É importante que ele falou, quando a gente fala em ecoterapia, quando o médico indica, né, Carlinhos, para quase todas as deficiências. E aí tem uma profissional lá que também examina o caso a caso, né, Carlinhos? É feita uma triagem, né, para saber se, às vezes, o médico pode indicar, mas às vezes tem umas questões que tem que ser avaliada pelos técnicos, né, pelos físios da área da ecoterapia, né? Nem todo caso
é possível, né? Mas por isso é que tem o departamento técnico, né? Para analisar os casos, mas... Exatamente. E os cavalos também são preparados para isso, né? A gente você estava no caso do autista, né? Meu filho é autista moderado, mas se você pega um autista que ele é muito agitado, o próprio cavalo pode se tornar perigoso. Então tem tudo um tempo certo, tem que respeitar aí. Tem a ecoterapia de solo também, né? Que o pessoal acabou criando, né? O nosso departamento técnico junto com o pessoal da ecoterapia, para esses casos que às vezes não consegue fazer a montagem. E as crianças gostam, né, de dar cenoura, escovar o cavalo, passear guiar, né, guiar o cavalo. Muito então, legal. Não deixa de ser também uma terapia, ajuda, né? Faz com que a pessoa com deficiência tenha avanços, né? É muito bom. Bom, é o que eu falo, gente. Barueri, nosso prefeito Rubens Furlan, parabéns, porque olhar para as pessoas com deficiência dessa forma, como nós estamos vendo aqui, que nós já passamos pela empregabilidade, tecnologia assistiva, atividade física, centro-dia, porta de entrada, transporte adaptado, programa de apoio, ecoterapia, né? E olha, coisas assim, serviços que são de ponta e que nenhuma cidade tem, né? Por isso que Barueri está sendo muito visitada, né, Carlinhos? É verdade, né? Muitas pessoas migraram para Barueri, né, por conta de todos esses serviços. Sim. Mas assim, o que a gente puder fazer, nós vamos fazer. Nosso objetivo é esse. O prefeito Furlan, a dona Sônia, eles são muito empenhados na causa da pessoa com deficiência. Então, tudo que for possível, a gente vai trabalhar para fazer o melhor para todas essas pessoas e as famílias. Isso, exatamente. E agora, gente, tem um outro departamento que chama comunicação, que nós temos a oficina de Libras, que também é uma coisa que eu acho fantástico. Você tem oportunidade, você que está assistindo a gente, quer aprender, né, a falar em Libras, né, e se comunicar, temos a oficina de Libras na secretaria. É só ligar lá, se informar, né, quando começam as turmas. E também intérprete de Libras. E você pode falar um pouquinho agora, né, Carlinhos, sobre isso, sobre oficinas. Sim, as oficinas de Libra, no momento nesse momento agora estão suspensos, porque a nossa profissional, ela acabou de ganhar neném. Né? A gente tem que esperar um pouquinho, ela está voltando, mas a gente está tentando fazer da melhor forma possível para que volte logo esse serviço. Mas a pandemia também nos ensinou muitas coisas. A gente começou a atender mais pessoas de forma online. Com a oficina de Libras online. Olha porque a gente não conseguia, por conta do horário de trabalho da profissional, fazer no período da noite, que era uma vontade que a gente tinha, né, para atender aquelas pessoas que estão trabalhando durante o dia. Então, eu sei que o nosso último curso, foi o último antes dela ganhar o bebê, foi à noite. Teve vários horários, inclusive um horário estabelecido à noite. Então, eu acredito que assim que ela voltar, a gente consiga manter esse horário à noite de forma virtual, porque assim as pessoas a gente consegue atender muito mais pessoas de forma virtual. Fantástico, gente. Olha, vale a pena. Eu já aprendi várias coisas lá. Falar oi, tudo bem. Então, vale a pena a oficina deles, tá bom? E tendo aí, mais um aprendizado e uma ampliação, né? Porque se você pode fazer à noite online, você pode atender muito mais pessoas no conforto da casa deles, né? Isso. E muitos profissionais, né, Carlinhos? Até da área de medicina, médicos, professores, arquitetos, querendo aprender a se comunicar em Libras. Isso é muito importante. Faz parte também do nosso Barueri Sem Barreiras, né? Quando você falou do departamento de comunicação nosso, nós estamos trabalhando com a Secretaria de Comunicação, né? Para que a gente consiga deixar acessível, né, as mídias sociais. O nosso site já está, né, com a abazinha de Libras, né? A gente costuma hoje, por exemplo, aqui no meu lado esquerdo tem a intérprete de Libras. Então é um projeto que está fazendo parte do nosso Barueri Sem Barreiras. Claro que assim, é um processo longo, né, essa adaptação. Então a gente está trabalhando para que, né, a gente chegue na acessibilidade em todos os seus aspectos, né? Nesse caso aí do Departamento de Comunicação, fazer com que as pessoas acessem as redes sociais e seja acessível tanto para cego quanto para surdo, né? Para quem tem baixa visão, e assim por diante. E a acessibilidade arquitetônica também nós estamos trabalhando para a gente chegar nessa questão. É um processo longo, né? Porque a gente pode perceber que Barueri é uma cidade acidentada, né? Então, a gente tem que ir trabalhando aos poucos com a Secretaria de Obras, né, que é a executora do serviço, né, serviços municipais, mas a gente
A gente tem certeza que é um trabalho a longo prazo, mas a gente vai fazer uma Barueri melhor. Sim, e você já pode checar isso que o Carlinhos está falando, entrando na página, né, da prefeitura, e você já vai encontrar ali o virtual, né, a abazinha para você ser atendido. Então, a tecnologia realmente está acontecendo e Barueri está correndo rapidinho atrás. Dá uma olhadinha lá, manda suas sugestões também, mas já está super acessível o portal, né, da prefeitura, né? Então, para os serviços do município. Agora, Carlinhos, o que eu mais gosto aqui, que eu acho fantástico, é a questão do lazer, né? E a gente tem várias coisas a citar. Praia, fala um pouquinho da praia, porque eu sei que é concorrida essa da praia. Então, você vê, antes da pandemia a gente foi, né? A gente costuma ir 2 vezes por ano, né? No final do ano e no final do verão. A gente leva um bom número de pessoas com deficiência, principalmente aquelas que nunca tiveram oportunidade de conhecer o mar. Fantástico. Né? Então nós temos esse serviço e agora com a pandemia infelizmente teve de ser suspenso, né? Mas a gente está fazendo alguns passeios virtuais, né? Hoje eu recebi a informação de que a gente faz tour por museus. Sim, Museu do Futebol já foram, né? De forma virtual. A gente continua tendo esse lazer dentro da secretaria, mas hoje de forma virtual. E hoje eu tive informação que nós vamos ter um passeio por Tóquio. Nas Olimpíadas e Paralimpíadas. Ai, agora. Verdade, as Paralimpíadas estão chegando, hein, Carlinhos? E aí, como é que você acha que está o Brasil aí? Eu acho que o Brasil, na questão dos Paralímpicos, ele sempre é potência, Sim, né? Vai vir muito forte. E eu tenho orgulho de falar que a cidade de Barueri tem um atleta... Fala aí, conta um pouquinho, já entrando aí nessa esporte de competição, né? O esporte de alto rendimento. Hoje, no alto rendimento, nós temos a bocha e o voleibol sentado, né? E nós temos um atleta do time de vôlei sentado, o Samuel. O Samuel vai para Tóquio, né? Que legal. Vai representar a cidade de Barueri. Olha isso, gente! E vai estar lá com a seleção em busca da primeira medalha, né? Quem sabe o Brasil no vôlei sentado consegue, que o vôlei sentado é novo no Brasil, né? Ele tem poucos anos, tem aí máximo uns 20 anos, né? Mas tem jogador bom, hein? Tem muito jogador bom, né? E assim, com a divulgação aparece. Por isso que eu falo, no nosso caso, na porta de entrada, às vezes chega lá uma pessoa com perfil para ser um atleta de alto rendimento, e o pessoal já faz essa triagem, já separa para o vôlei, ou aparece um cadeirante para fazer a bocha. Agora, né, o pessoal do esporte também está sendo parceiro nisso, acho que eles vão estar entrando com o atletismo. Tomara que dê tudo certo. São tudo projetos, né? Ainda não estão em funcionamento. Mas começa com essa boa vontade também, né? Pelo menos a gente começar a conversar sobre o assunto, né? Então, gente, olha como é importante vocês compartilharem nas suas redes, viu? É importante que a sociedade veja, né, Carlinhos, esse tipo de serviço que Barueri está oferecendo, porque o Carlinhos acabou de falar uma coisa muito importante, você também pode checar no Facebook da Secretaria, teve uma matéria, né, com um rapaz que nem imaginava que ele poderia se dedicar ao esporte, né, depois que ele sofreu um acidente, tudo, e hoje ele conseguiu, né, ele está inserido, né, Carlinhos? O esporte ele traz bastante autonomia para a pessoa, né? Aquela vontade, às vezes a pessoa sofre um acidente, ou ficou paraplégico, ou tetra, ou às vezes foi amputada. Sim. E aí a pessoa fica mal, né? O seu estado emocional complica bastante, né? Às vezes entra em depressão. E alguns encontram um caminho, né? Ou através do trabalho, ou através do esporte. A gente sempre acreditou, né? Que o esporte ele consegue ajudar muito essa pessoa com deficiência a buscar, né, a avançar na sua vida e sair do seu estado, às vezes, de tristeza. Aquela coisa toda, né? Então, o esporte, a empregabilidade, ele agrega muito na família. E o vôlei, que o Carlinhos falou, é esporte coletivo, né? Então, tem essa questão da socialização com outras pessoas também, né? Ele se sente importante dentro da sociedade. Não é porque você se tornou uma pessoa com deficiência, você continua sendo importante para todo mundo, para a tua família, para a tua cidade, uma pessoa produtiva que pode, né, buscar a pessoa com deficiência, ela não é sinônimo de ineficiência, ela continua eficiente, né, Carlinhos? Então, em várias áreas, em vários setores, né, a gente vê aí pelo mundo, né? Gente, também tem uma coisa aqui importante, a festa junina, você comentou um pouquinho, né, Carlinhos? Fala um pouco da festa junina, que arraia bom, hein? A gente conseguiu fazer o último em 2019, né? Sim. E assim a gente fazia no sábado à noite, sempre à noite.
Era muitas pessoas. Eu acho que eu não tenho nem ideia de quantas pessoas passavam pela E aquela quadrilha, coisa mais linda. Aquela quadrilha inclusiva, né? Nossa, Aquela festa maravilhoso, junina, maravilhoso. a dança da quadrilha inclusiva. Sim. Assim, era fantástico a gente ver a interação das pessoas com deficiência, os familiares, os amigos. Né? Todo mundo fala, nossa, que saudade da festa junina da SDPD, né? Mas eu acho que em breve, ano que vem, acho que a gente vai chegar lá. A festa junina, o baile inclusive, fala um pouquinho do baile, onde ele é feito, com parceria também com a outra, né, com a secretaria lá com o baile, parque, né? O baile a gente conseguiu fazer em 2 anos. A gente fez 2018 e 2019, no final do ano, né, que é junto com a virada inclusiva. E a gente tinha parceria, a gente conseguiu usar o Parque da Maturidade, né? A secretária Adriana colaborou com a gente, cedendo. Um baile maravilhoso, sábado à noite também. A gente que é um espaço lindo, né, gente? Eu lindo. nunca tinha ido no Parque da Maturidade. Eu fui, né? Já fui fazer minha inscrição lá, lógico, né? Garanti uma vaga daquilo. Não, mas brincando, o Parque da Maturidade é a coisa mais linda, o espaço para o baile, né? Um salão imenso, gostoso, com palco. É muito bonito. Ver aquela família se divertindo, dançando, a banda bem agradável, né? Sim. E esse ano de no ano de 2020, a gente ia fazer no Alphaville Tênis Clube. Tínhamos feito uma parceria com eles, mas... E o horário também, né? O baile é legal porque ele não começa muito tarde, então é cedo, então vai todo mundo, vai avô, vai vó, a família se diverte. Bastante, né? Agora vamos torcer para que, né, tudo passe rápido, para que a gente volte a esses eventos, que assim, são eventos fundamental para a pessoa com deficiência, né? E seus familiares. Exatamente. Gente, então, olha, e tudo isso que nós falamos na área de lazer é importante, né? Praia inclusiva, o futebol, o Museu do Futebol que eles foram, né, Carlinhos? Para lá, festas juninas. Eles foram para Olambra também de forma virtual. Forma virtual, né? É a cidade das flores, das flores, muito lindo lá. Então, gente, olha quanta coisa que a SDPD faz, oferece de serviços. A gente teria muito mais coisas para falar, mas nós temos o nosso tempo e nova SDPD tem, acho que 40 minutos ou 50. É a cada 15 dias. Estourou, né? Será que estourou? Vai ver que está dando audiência, né, Carlinhos? Vamos ficando por aqui. Eu gosto de falar, você também, né, Carlinhos? Vamos ficando por aqui. Gente, é sério, compartilhem, porque essas informações podem ajudar muitas famílias que não têm noção do que a SDPD oferece, né, Carlinhos? É verdade. Pode estar nos procurando nos canais, né, Márcia? Depois você divulga, reforça aí pra gente, fale conosco, o telefone da secretaria. Nós estamos sempre à disposição para fazer o melhor para a pessoa com deficiência e seus familiares. Tá, ok. O Carlinhos, eu sei que tem um slogan, né, esse ano, né? Como é que é esse slogan? Conta um pouquinho para a gente. O slogan, do passado foi autonomia e respeito, né? Esse ano é o Barueri Sem Barreiras, que eu acabei de mencionar, né, momentos atrás, que a gente está trabalhando para tentar deixar a Barueri da forma mais inclusiva possível em todos os seus aspectos, né? Não só na arquitetônica, mas também na atitudinal, na questão das mídias sociais, né? Então esse é o foco desse nosso governo. Inserir essas famílias, né? Que é tão bacana, né? É verdade. Quanto mais a gente poder deixar a cidade acessível, que nem, por exemplo, quando a gente fala do esporte, o esporte fazer inclusão, não deixa de ser uma acessibilidade. Você incluir a pessoa, porque, digamos assim, tem atividades nos ginásios, né? Basquete. Veja só que coisa interessante. Imagina você ter as aulas de basquete lá com as crianças e adolescentes, e aí você ter um cadeirante participando junto jogando basquete, ou handebol, ou futsal, da melhor forma que ele pudesse ser adaptado. Não importa a deficiência, nem o nível da deficiência. O importante é que ele seja incluído. Então, isso, para nós, também se chama acessibilidade. Né? Se deixar a cidade acessível em todos os seus aspectos. E, gente, essa questão da inclusão também, ela torna as pessoas melhores, né? Não podemos deixar de dizer a nossa educação, né? Que foi a primeira a fazer essa inclusão. E a gente percebe na prática hoje, né, como é bacana você ter a pessoa com deficiência juntamente com a criança sem deficiência, participando, compartilhando, interagindo. A inclusão é fundamental. É fundamental. Eu acho que a inclusão é fundamental e ela dignifica não só as famílias, né, mas as pessoas também típicas, né, porque consegue enxergar as outras pessoas de outra forma, se colocar no lugar das outras, né? Traz empatia, crescimento, principalmente na educação, porque a gente começa a educar uma sociedade melhor desde pequenininho, né? É verdade. Deve conviver com essas diferenças, né? Olha, Carlinhos, eu tenho 2 presentes, um para nossa intérprete de Libras, a
Cleusa, que eu já vou agradecer na Cleusa Araújo, um para o nosso secretário, é um chaveirinho de 1 ano da TV Inovação. Olha lá, já agradecer aqui, né, Carlinhos? A parceria, né, do Inova SDPD é a parceria com o Carlinhos, nosso secretário, né, Carlos Roberto da Silva, com o Jonathan Randall, né, do CIT, que é o Centro de Inovação e Tecnologia. Então, parabéns, viu, Jonathan, pela toda a sua equipe que está aqui. Vocês não estão vendo, mas tem uma equipe maravilhosa aqui que faz tudo isso acontecer. Retomando essa semana, continua a festança aqui de 1 ano de TV Inovação, todo dia às 15 horas, um programa espetacular até sexta-feira. E nós vamos ficando mais ou menos por aqui. Eu vou dar 1 minuto para o Carlinho fazer as considerações finais dele. E só falar novamente os telefones, né, Carlinhos, da secretaria. 4194-4939, 4194-4938, 4194-4945. O site é importante, o site vocês podem entrar pelo da prefeitura, que joga da secretaria, né? Ou se você quiser mandar um e-mail direto, sdpd.faleconosco@barueri.sp.gov.br. Compartilhem e nos acompanhem, né, Carlinhos? Com certeza. Bom, eu queria agradecer, né, ao CIT, né, ao secretário Jonathan Randall por esse 1 ano, parabéns, sucesso, né, da TV Inova. E a gente já adequou o nome do nosso projeto, é Inova SDPD. Queria dizer também que pode contar sempre com a SDPD, a nossa equipe. Quero agradecer, né, imensamente. Não é só o secretário, né, existe uma equipe por trás do secretário. E a equipe da SDPD é extremamente comprometida em ajudar as pessoas com deficiência, né? Então, eu queria agradecer a todos os nossos funcionários, nossos colaboradores, ao nosso prefeito Rubens Furlan, a nossa primeira-dama, Dona Sônia Furlan, que é sempre muito respectiva, muito solidária à nossa causa. E assim, estamos à disposição, a Márcia já divulgou aí os canais para poder ter acesso ao SDPD, e conte sempre com a gente. É isso aí, gente. Então, olha, o Inova SDPD vai ficando por aqui. Daqui 15 dias nós estamos no ar novamente nas redes, ao vivo. Então, sua participação é importante pelo chat. Seu compartilhamento é muito mais importante pelo YouTube, pelo Facebook. Cada curtida que vocês dão significa que é um assunto importante, de relevância, e as tecnologias, as mídias entendem cada curtida e começam a compartilhar automaticamente. Então, nós precisamos de vocês. Muito obrigado, secretário Carlinhos. Eu que agradeço. Obrigado a todos que estão aqui. Obrigado você de casa. Um abraço e até daqui 15 dias com o Inova SDPD. Obrigada.